Olá, pessoal, e vamos ao término da primeira temporada, seguindo com a psicopedagogia em ação com o TDAH. E hoje o tema para encerrar, o 12º episódio, como comunicar o diagnóstico de TDAH à família. Lógico, a família tem que aceitar e cuidar, só isso, não tem dificuldade nenhuma nisso. Então, vamos dar início. Mais difícil do que ouvir um diagnóstico é não saber o que fazer com ele. Por isso, comunicar o TDAH à família é um ato de cuidado, não de rótulo, porque não se trata, eu falo aqui em todos os episódios da psicopedagogia em ação, que o importante mesmo é você ter noção do que é e que isso é apenas uma condição de ser autista, uma condição de ter dificuldade de aprendizagem, que a dificuldade de aprendizagem, ela é superável. Quem é TEA é uma condição, quem é TDAH é uma condição, tem acompanhamento, tem tratamento, mas não tem cura porque não é doença, é uma condição permanente. E aí tem que aprender a viver dentro de suas possibilidades. Objetivos: refletir sobre como abordar o diagnóstico do TDAH com pais e cuidadores de maneira ética e acolhedora, Tem que ter tato para passar isso para os pais. Apresentar estratégias comunicativas e psicopedagógicas para promover compreensão e engajamento familiar. Desmistificar o diagnóstico e transformá-lo em ferramenta de apoio e não de estigma, Não tem que ter preconceito, não tem que ter nada, é apenas um acompanhamento que tem que ter. Nossa frase: um diagnóstico não define a criança. Ele apenas ilumina o caminho para compreendê-la melhor. Então, uma frase, seu filho tem a condição do TDAH, e aí? Vamos cuidar. E vida que segue. Descomplicando. TDAH, é um transtorno neurodesenvolvimental caracterizado por desatenção e impulsividade ou hiperatividade persistentes. O diagnóstico, segundo o DSM-5, deve ser clínico, baseado em observação, histórico e relatos de diferentes contextos, A comunicação deve ser efetiva, informativa e esperançosa. E aqui eu vou adentrar nos conceitos da psicopedagogia mesmo. Aí eu estou falando para professores e para os psicopedagogos. Então, a Alicia Fernandes, que eu estudei com essa teórica, a escuta empática e o vínculo são centrais no processo psicopedagógico. Então, uma criança com TDAH, ela depende muito dessa empatia, dessa aceitação, desse pertencimento, desse afeto, para que esse desenvolvimento não fique prejudicado. Berkeley reforça a importância de orientar os pais quanto à natureza neurológica do TDAH, desmistificando culpa e disciplina excessiva. Não fica se culpando, porque isso é natural. E também não fica com disciplina excessiva, porque eles não aguentam excesso de regras. Temos o Código de Ética da Psicopedagogia, que dá importância da comunicação clara, responsável e acolhedora. Sim, nós psicopedagogos, nós temos essa obrigação do Código de Ética, sentar com os pais,
explicar, esclarecer e, né, acalmá-lo, dizendo que isso não é um rótulo, isso não é uma doença, isto é apenas uma condição que vai ter o seu desenvolvimento de acordo com o kit que a pessoa venha junto com o TDAH, né? Se não tiver, ótimo. Tópicos. Tópico 1. A importância da escuta ativa antes da fala. Comece acolhendo os sentimentos da família. Permita que expresse dúvidas, medos e frustrações. Evite termos técnicos antes de criar vínculo. Então, você vai desenvolvendo, né, numa linguagem técnica. Tópico 2. Como comunicar o diagnóstico passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, tem uma preparação. Revisar informações, reunir observações e dados. Segundo, contextualização. Destacar pontos fortes e avanço da criança antes de mencionar desafios. Porque toda criança, ele tem ponto forte, ponto fraco e vai ter os desafios aqui no caso. 3. Apresentação do diagnóstico. Usar linguagem clara e positiva. 4. A orientação. Apresentar caminhos de intervenção e suporte, não apenas o rótulo. Então, a função do psicopedagogo é dizer, eu estou aqui. Então, vamos começar esse atendimento, né? A princípio, uma vez por semana, depois de um mês, passa para 15 dias, depois passa de mês em mês, conforme a condição financeira. Eu estou falando da parte particular, né? Que a gente não trabalha de graça. Agora, os órgãos públicos têm, né? Que é precário, porque não dão conta. Eu tenho colegas que trabalham e eles não aceitam convênio nenhum, né? Que eu acho um absurdo não aceitar, porque o trabalho do psicopedagogo é tão quanto importante, né? A apresentação do diagnóstico. Usar linguagem clara e positiva. 4. Orientação. Apresentar caminhos de intervenção e suporte, não apenas o rótulo. 3. Evitando equívocos comuns. Nunca usar o diagnóstico como rótulo de incapacidade, porque não é mesmo. Evitar tom alarmista. Ai, seu filho é um TDAH, isso dá isso. Não, isso vai dar trabalho, vai dar trabalho para o psicopedagogo, para a escola, para os pais, que já dava, né? Não vai dar, já dava. Agora a gente vai ajudar. Aí todo mundo fazia a intervenção. Não responsabilizar a família ou a escola. Trabalhar em sistema de rede, em parceria. Então, escola, psicopedagogo e família. É um tripé de ajuda, de possibilidades e não um rótulo sem nada. Número 4. O papel da psicopedagogia e da escola. Qual é? Ser ponte entre família e equipe multidisciplinar. Elaborar plano de apoio individualizado, papel da escola, né? Promover rodas de conversa e grupos de escuta. Entendeu? Isso aqui o psicopedagogo usa, mas o papel da escola é elaborar um plano de apoio individualizado, de acordo com as necessidades. Agora, na minha larga experiência, as crianças com TDAH, elas têm que, assim, agora vai entrar também que elas vão precisar de mediação, mas antes não precisava não, porque tem uns que têm até uma inteligência muito aflorada, viu? Perguntas. Número 1. Qual o momento certo para comunicar o diagnóstico à família? Quando houver clareza e confirmação clínica, em um ambiente tranquilo, com tempo para a escuta. Então, gente, quando os pais já procuram ou são encaminhados a um neuropediatra, que geralmente é o neuropediatra nessa faixa etária, é a pediatra que encaminha, é a escola que indica, essa coisa toda.
Então, os pais já sabem mais ou menos o que esperar, só estão esperando a confirmação. Então, o TDAH é só um jeito diferente de ser. E aí vai ter as intervenções para ajudá-lo no déficit de atenção, na hiperatividade, como eu venho falando aqui. É só isso, tá? E continuar. Pergunta 2, né? E se a família negar o diagnóstico? Até antes de eu responder o que eu coloquei aqui, geralmente a mãe aceita. A mãe aceita, ela pode até chorar, ela pode até depositar, dizer que é do marido, que é do tio, que é não sei de quem, mas a mãe aceita. Os pais entram num processo de negação. Eu tenho lidado muito com isso. Acolha, não confronte. O tempo da aceitação é emocional. Ofereça informações e exemplos de progresso com apoio. Olha, isso aqui ele não faz assim, mas em compensação tem isto e isto e isto que ele faz. E aí vai tocando a vida, né? Pergunta 3. O que nunca deve ser dito? Frases que soam como sentença. Ele nunca vai conseguir. Isto não é verdade, tá? Eu não estou falando apenas como psicopedagoga, eu estou falando como professora também. Eu estou falando como mãe de um TDAH que hoje já tem 43 anos, com faculdade, com outros cursos, com uma inteligência assim divina. Então, não falem besteira daquilo que vocês não dominam. O foco deve ser nas possibilidades e não nas limitações. Até porque limitações todos nós temos. Quem é que não tem uma limitação na vida? Será que nós sabemos tudo, dominamos tudo? Não mesmo. Dica da semana. A forma como você comunica pode ser o primeiro passo para a transformação ou o início da resistência. Resistir é normal, negar também é normal. O que não é normal é cruzar os braços e fingir que nada foi dito. Isso não existe, tá? Use metáforas positivas, tipo, o diagnóstico é um mapa, agora sabemos por onde caminhar. Isso aqui são indicações para os psicopedagogos, né? Escreva uma devolutiva clara, com linguagem acessível e acolhedora. Então, quando a gente vai falar com os pais, primeiro você faz uma conversa de entrada acolhedora. E aí, mãe, conta pra mim como é que foi sua vida na escola e a vida do pai. Só para dizer que é da escola, na verdade a gente quer saber outras coisas, né? E aí, com jeitinho, você diz assim, então, ele tem esse tipo aqui que vai precisar de uma intervenção, mas isso não vai ser permanente, tá? Encerramento. Reforçar é igual, comunicar é cuidar. Mais do que informar, é preciso inspirar a esperança. A família é parceira e merece compreender, não apenas ouvir. Compreender que isso é apenas o quê? É uma condição que ele vai ter pelo resto da vida. Só que existe a medicação do neuropediatra e mais tarde de um neurologista, existe as terapias, existe qualquer tipo de terapia. Então, em tudo que se fizer necessário, então essa equipe multidisciplinar vai atuar e os pais vão recebendo informação. Com isso vai haver a evolução e tudo bem, gente. Isso não é o final do mundo, não, é apenas uma condição, né? Lhes digo por experiência própria de mãe, de professora e de psicopedagoga. Então aqui, vocês que estão assistindo aí de 0 a 5 anos, entendam que eu criei um TDAH, eu sou TDAH,
Eu tive N alunos TDAH, como também atuo há 30 anos com crianças de várias condições. Tá bem? Chamada para ação. Se esse episódio te inspirou, te ajudou, não só esse, mas os demais, são 12 episódios, hoje eu estou encerrando essa etapa, venho aí com o próximo, né? A próxima temporada, que a próxima temporada é de 6 a 10 anos que a gente vai trabalhar, entendeu? Então a gente vai explicar mais, porque a coisa fica muito mais aflorada, porque entra da alfabetização até os anos iniciais do ensino fundamental, e isso traz uma complicação, porque o déficit de atenção, a hiperatividade, a impulsividade, o transtorno de ansiedade que a maioria tem, isso tudo é prejudicial. Então é por este motivo que a próxima temporada é de vital importância. Então vocês não podem deixar de assistir, tá? E a minha gratidão por essa temporada.